né? Falar de história do Maranhão é uma das coisas que eu gosto muito. Eu tenho, não sei se tu comentou com os alunos, eu tenho um canal no YouTube sobre história do Maranhão. Chegou a comentar com eles, não? Eu passei o seu Insta para eles, né? Isso. E falei, né, desse trabalho que você desenvolve. Se vocês quiserem ver mais materiais meus, vocês podem acessar o meu canal no YouTube, Prof. Ramsés Magno. A gente tem muita coisa lá, eu peço. Tem vídeos aí que só eu assisti, então, por favor, assistam, me ajudem, né? Mas a gente tem vídeos aí que tem bastante visualização. Inclusive, os vídeos de Maranhão são os mais visualizados. Então, a gente tem aí mais ou menos algo em torno de vídeo que tem 5, 10, 15, 20 mil, 50 mil, né? Alguns estão chegando em 60 mil visualizações. Então, espero que vocês gostem. Tá? Vocês fiquem à vontade para fazer os comentários. Então, assim, obrigado àqueles que já deram boa noite. Agradeço àqueles que já estão comentando, que vão dar uma acompanhada no canal. Eu agradeço, fico muito feliz. E recentemente, já que estamos falando de produção de Maranhão, tá, eu queria dizer a vocês que a Josnária levantou a mão. Quer fazer uma pergunta, Josnária? Levantou aqui a mão. Tá, então tudo bem. Então, assim, eu queria apresentar a vocês. Essa semana foi lançado um livro pela UEMA, foi lançado esse mês, sobre balaiada. É um livro que tem 15 autores que tratam do tema. Eu sou um dos autores. Eu trabalho nesse livro, a gente trabalha a balaiada no livro didático, como o ensino médio trabalha a balaiada. Então, como os manuais didáticos trabalham, os cursos, né, o chamado Sistema de Educação. Então, é uma produção recente. O material saiu pela UEMA, tá, pela FAPEMA. Então, o título é Histórias e Memórias da Balaiada. A organização da professora Elizabeth Abranches, do professor Josenildo, né, e do Yuri Givaldo. Então, são colegas nossos aí de produção da Universidade Estadual do Maranhão e da Federal do Maranhão, o professor Josenildo da UFMA, e os demais, né, o Yuri e a professora Elizabeth, são da UEMA. E nos convidaram a fazer parte desse material. Então, um dos capítulos é nosso, né, sobre balaiada. E nessa perspectiva, a balaiada é um dos temas que eu mais domino, a minha monografia. Então, Maranhão Império, sobretudo o período regencial, é a parte que mais eu gosto de trabalhar com meus alunos. Se vocês acompanharem, vocês vão ver que eu tenho uma brincadeira, então não estranhem, eu chamo todo mundo de meus balaios, né, já que eu estudo a balaiada, essa revolta que encanta muita gente e que muda muito a visão que as pessoas têm das camadas populares e da própria história do Maranhão. Então, isso. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, vocês podem ir para o canal Prof. Ramsés Magno lá no YouTube. Vocês vão ver que tem muita coisa. Eu gosto muito da perspectiva dos movimentos sociais. Tá? Então, assim, os conflitos, as guerras que envolvem a história do Brasil e do mundo, mas foco na história do Brasil, e, em especial, os movimentos ligados aí ao Maranhão. Então, se vocês quiserem ter curiosidade, né, são aulas de 15 minutos, 10 minutos, porque eu não tenho intenção, vou ser bem franco, de fazer videozinho de 2, 3 minutos, não é muito minha praia, porque eu acho que 2, 3 minutos não transmite o conteúdo que tem que ser transmitido. Então, é um material que a gente faz com muito carinho, a produção é nossa, tudo editado por mim. Tentamos fazer uma proposta, viu, Gisele? Não deu certo, porque deu muito trabalho e o retorno não foi o suficiente, que foi colocar para a linguagem de surdos e mudos. Então, a gente fazia a apresentação e uma professora me ajudava. Então, os últimos vídeos chegaram a ser gravados com uma pessoa fazendo os sinais para atender a galera dos surdos. Né? Mudos não, porque até cometi um erro aqui, não sei se vocês são cientes, não se usa mais a expressão mudos. Eles têm dificuldade auditiva, né? e não são mudos, são, né, pessoas que têm dificuldade auditiva. Então, os sinais, tentei fazer isso para atrair mais público, não deu certo. Então, a gente acabou meio que parando no tempo, né, nessa perspectiva. Pois bem, sobre a história do Maranhão, acho que é interessante a gente falar um pouquinho a respeito do Maranhão em si. E, para começar a falar do Maranhão, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nós fazemos parte de uma história mais ampla, que é a história do Brasil. Existe, dentro da história do Brasil, aquela classificação tradicional das famosas fases, que é o período pré-colonial, colonial, Império e República. Eu não sei se vocês já trabalharam com essa nova perspectiva. A gente considera que essa perspectiva ela é eurocêntrica.
né? Quando você começa a história do Maranhão, a história do Brasil, a partir do chamado período pré-colonial, então você já tem uma visão mais eurocêntrica da história. Então eu começo dizendo a vocês que quando a gente for estudar a história do Brasil, comecem a estudar pelo período que nós chamamos hoje de período pré-cabralino. Tá? Eu acho que é muito interessante, assim como a gente conhece o termo pré-colombiana na América Espanhola, ou seja, antes da chegada de Cristóvão Colombo, no Brasil a gente usa o termo pré-cabralino, quer dizer, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Tá? Então seria o termo que a gente utiliza hoje como referência para a primeira fase da nossa história, porque aí você conta a história das primeiras comunidades que existiam no Maranhão, no Brasil, e aí depois você fala da chegada dos europeus, que é a história do descobrimento, né, entre aspas, aí, que começa o período chamado de pré-colonial, quando Portugal dá pouca atenção ao Brasil. Depois, o período colonial, que é o período em que Portugal efetivamente coloniza no sentido de buscar riqueza, explorar e enriquecer as custas do Brasil. Depois, o período imperial, que é o período que o Brasil está independente politicamente de Portugal, é governado por uma monarquia, mas existe uma dependência econômica em relação muito forte à Inglaterra. Depois nós temos o nosso chamado período republicano, que nós estamos agora no modelo em que supostamente o governo existe uma alternância de poder, que é o que caracteriza a República, que vem aí desde a proclamação da República até os nossos dias, e que na Primeira Guerra Mundial, e aí é bom vocês saberem, e que após a Primeira Guerra Mundial, ao término dela, o Brasil, que tinha antes uma dependência econômica em relação à Inglaterra, passa a ter uma dependência econômica em relação aos Estados Unidos, já que a Inglaterra e as demais potências europeias enfraquecem com a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, esse aqui é um pequeno painel, quando a gente fala aí da divisão das fases da história do Brasil. Então, atentem para essas 5 fases. A primeira fase, o período pré-cabralino, antes de Cabral. A segunda fase, o período pré-colonial, quando chegaram no Brasil, mas efetivamente não colonizaram. O período colonial, que é o período da colonização. Imperial, que é os nossos imperadores. E república, que é o atual período da presidência. Então, a gente tem que lembrar que a história do Maranhão reflete a história do mundo. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de análise da abordagem histórica, que vocês podem fazer com os alunos de vocês, com a família de vocês, quando forem discutir, é que quando a gente fala de história do mundo, a gente divide em vários modelos. Né? Quem gosta do modelo de modo de produção marxista, vai por aquela história de modo de produção primitivo, modo de produção asiático, né, modo de produção escravista, modo de produção feudal, modo de produção capitalista, e não tivemos o modo de produção comunista. O comunismo nunca existiu, saibam, né? Acho que vocês já entendem um pouquinho sobre isso. O socialismo, que alguns estados tentaram implantar, é uma passagem para aquilo que seria o comunismo, mas o comunismo nunca chegou a acontecer. Tá? Que fique muito claro isso para vocês. Algumas experiências existiram no modelo anarquista, né, que seria mais ou menos a Comuna de Paris e outras comunidades primitivas, mas o comunismo marxista, esse, nunca chegou de fato a ser implantado. Existe o modelo tradicional francês, que é o que a gente ensina na sala de aula, que todo mundo sabe, que é aquela história de pré-história e história. Sendo que pré-história já é um termo preconceituoso, eu não gosto da pré-história brasileira, esse termo, porque pré quer dizer antes, né, antes da história, é como se os povos que ocuparam esse período não construíram história e fizeram história, eles deixaram seus registros, produziram. Então eu gosto de uma expressão que muita gente não gosta, é a história primitiva, aí eu até concordo que existem limitações, então são povos mais primitivos, porém não são povos pré-históricos. Né? Eles não estão antes da história, eles fazem parte da história. Tá? Então, assim, então a gente tem essa divisão de história primitiva ou pré-história e história. Aí todo mundo lembra que a história geral era dividida num modelo chamado quadripartite, que seriam aí as 4 partes, antiga, média, moderna e contemporânea. Tá? Que são aquilo que os vestibulares cobram da gente, inclusive a UEMA nos cobra. Então a gente tem a história primitiva e a história, propriamente dita, sendo que essa história é dividida no modelo quadripartite, antiga, média, moderna e contemporânea. É bom que vocês saibam que essa divisão tradicional em antiga, média, moderna e contemporânea, ela não nos cabe, ela é uma visão europeia, mas ela não se adapta claramente às nossas realidades. Por exemplo, o índio brasileiro, né, os povos indígenas brasileiros,
Eles, quando os europeus chegaram aqui, a Europa já estava na chamada Idade Moderna, mas o nosso índio não conhecia os metais, nosso índio não conhecia a escrita, então ele estava entre o chamado Paleolítico e Neolítico. Então a divisão histórica da Europa não nos cabe. Tá? Essa divisão histórica é baseada em mentalidades, como pensam os povos da Idade Antiga, da Média, da Moderna, da Contemporânea, e a história do Brasil, e no caso do Maranhão, é uma divisão política. Então, é de acordo com a organização política. Não havia presença europeia, a presença europeia esteve, mas não controlou. Depois nós temos, efetivamente, o controle europeu sobre nós, que é o colonial. Depois a nossa história independente imperial, politicamente somos um império, e politicamente nós somos uma república. Então, a nossa história, a história do Maranhão, a história do Brasil, é dividida pela organização política. São um dos pontos importantes que vocês têm que saber quando a gente for discutir a história do Maranhão. Tá? Falando sobre o período dito, conhecido como pré-cabralino, antes da presença dos europeus, ou a pré-história brasileira, maranhense, vocês têm que saber que a palavra índio, ela é inicialmente preconceituosa. Tá? Porque quando você fala índio, você dá a entender que são apenas um povo. Tá? Os índios, como se fosse apenas um povo. A própria palavra, ela vem da época que Colombo chegou na América e pensava ter chegado nas Índias. Por isso, batizou os habitantes de índios. Tá? Mas, volto a repetir, é um termo preconceituoso. Não quero discutir direita e esquerda nesse momento, mas houve um probleminha aqui no Brasil quando o atual governo não quis reconhecer a mudança da festividade, né, do Dia do Índio. Hoje, a gente quer chamar o termo a festividade do Dia dos Povos Indígenas. O atual governo nem queria reconhecer, por não entender a expressão índio como sendo de um povo. Então, a gente fala povos indígenas que reúnem aí vários povos. Vocês têm que saber que no Maranhão, no Brasil, existem grandes nações. Cada nação indígena se organiza de acordo com sua língua. Então, a gente tem, né, vários grupos. Os três maiores é o Tupi-Guarani, depois o grupo do Ijê, depois o grupo dos Aruac. Esses três são os três maiores grupos. No Maranhão, a gente tem a forte presença do grupo Tupi-Guarani e do grupo G. São os dois grupos que predominam de povos indígenas do Maranhão. Tá? Uma outra coisa sobre esse período é vocês lembrarem que eles têm a ação coletiva, tudo pertence a todos. Então, não existe propriedade privada. Tá? Que fique muito claro isso para vocês. Agora, indo para a parte de colônia, a gente começa a falar da colônia, aí pré-colonial, o Maranhão quase não foi ocupado. Lembrem que no chamado período pré-colonial, Portugal não conseguiu alcançar o Maranhão, é o que a gente chama de primeiros apontamentos. Então, agora eu vou começar a abrir para que vocês fiquem mais à vontade, para começar a fazer as perguntas de vocês. Eu vou iniciar rapidamente com aquilo que eu chamo de primeiros apontamentos da história do Maranhão. Agora, eu havia dito para a Gisele, antes, que é muita coisa para uma hora. Tá? Muita coisa para uma hora. Eu fiz apenas uma pequena introdução, e só essa pequena introdução já daria aí muita coisa, muito pano para manga. Né? Mas é apenas uma pequena introdução. E aí eu vou começar na abordagem que nós tivemos mais cedo. Ela me comentou aqui algumas coisas. Então, assim, vocês têm interesse em falar, por exemplo, do Maranhão do século XVII ao XX, né, a Companhia de Jesus, Brasil Império, Primeira República. E o que é complicado para mim? Tá? O que é complicado para mim? É que vocês têm que entender que, se eu for fazer a apresentação de slides normais, os que eu tenho, vai demandar tempo, porque cada momento desse ele é carregado de conteúdos. Então, assim, como é mais um bate-papo, eu estou tentando evitar essa apresentação, porque, volto a dizer a vocês, cada momento desse você tem vários slides retratando. Então, eu não tenho nenhum slidezinho assim, resumidinho, enxutinho. Os slides, todos eles são slides que demandam tempo. Por exemplo, se a gente for discutir a economia maranhense, aí eu vou discutir a economia maranhense a partir de 5 grandes fases. E aí é muita coisa. Tá? É muita coisa. Agora, se eu for discutir política, aí temos que entrar nesses aspectos todos que eu falei das fases, dos períodos dos governos. Ainda entram as questões, né, da União Ibérica, a questão do período do Marquês de Pombal, né, a formação do Estado do Maranhão, Grão-Pará, depois Grão-Pará e Maranhão. Então, tudo é muita coisa. Então, por isso, infelizmente, eu não fiz para vocês uma apresentação
porque não existe uma forma facinha de resumir. Tá? E eu estou com muita vontade de tentar atender os desejos de vocês. Tá? Estou com muita vontade de atender os desejos de vocês. Então, assim, as curiosidades de vocês sobre a história do Maranhão, aquilo que vocês quiserem, a gente está trabalhando. O Júlio colocou aqui que pode mandar ver nos slides das próximas. Se houver outros momentos e eu tiver tempo, a gente pode ver. Viu, Júlio? Meu tempo é muito apertado. Para ter uma ideia, quando acertou para 9h30, porque realmente meu horário é a partir desse que eu vou ter folga, porque eu sou um escravo da educação. Eu trabalho aí, para vocês terem uma ideia, além do estado do município, eu tenho mais 4 escolas privadas que eu trabalho com o 3º ano, tem mais 2 cursinhos, então, assim, é meio complicado o meu horário. Para achar horário para mim não é uma coisa muito tranquila, não. Deus me abençoa muito, então eu tenho muita sorte nisso. Tá? Mas vamos lá. Eu vou começar falando assim, uma pequena linha de tempo para vocês entenderem de política, tá? Na parte mais política. Vocês têm que entender que o Maranhão pertencia inicialmente a Portugal, só que até 1612, que é a época dos franceses, Portugal teve dificuldade de chegar ao Maranhão. Os portugueses tinham o que nós chamamos de dificuldades de acesso. Chegar ao Maranhão era uma coisa extremamente complicada, por 2 razões. Tá? Quais seriam, então, essas 2 razões que a gente diz que seria o que complica? Pelo litoral, havia, como até hoje, o chamado Canal do Boqueirão, onde muitos navios naufragaram, afundaram na história do Maranhão, e esses naufrágios desses navios dificultavam a chegada, a ocupação, então, do território maranhense pelo litoral. Por terra, é interessante que vocês saibam que o Maranhão ainda há muitas serras no Maranhão. Para aquela época, as serras elas eram muito difíceis de serem ultrapassadas, e os nossos índios, eles usavam essas serras também para fazer aquilo que a gente chama de tocaia. Então, eles aproveitavam a dificuldade de passar pelas serras para chegar ao Maranhão, e os índios atacavam os grupos dos exploradores brancos e matavam esses exploradores. Uma coisa que assombrava os europeus é que muitos índios do Maranhão, eles eram praticantes dos rituais de antropofagia. Tá? Eu queria lembrar vocês que não é bom falar o termo canibais, porque canibal é quem come a carne por comer. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Tem um louco americano que, alguns anos atrás, a polícia invadiu a casa dele e no freezer dele tinha pedaços de pessoas que ele comia. Isso é canibalismo. Era um cara que mandava mensagem na internet perguntando quem desejava ser comido, que ele queria comer carne humana, e muitos malucos concordavam e assinavam termos aceitando. Isso é canibalismo. Canibalismo é aquelas pessoas que passam por experiências que talvez vocês já tenham visto em filmes, que o avião cai na Cordilheira dos Andes, a tripulação faminta come a carne dos primeiros que morrem, por necessidade, né? Isso é canibalismo. Os nossos indígenas, eles praticavam rituais de antropofagia, ou seja, não é comer a carne por comer, existe um ritual cultural, religioso, místico que envolve aquela famosa crença de comer a carne do inimigo, absorver sua força, absorver sua inteligência. Né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Existe um alemão chamado Hanstaden, que foi capturado pelos índios. E o Hanstaden, ele ia ser comido. E no processo, a primeira vez, ele estava meio gripado, então adoeceu algumas pessoas da tribo morreram, então eles recuaram receosos, né, de comer uma pessoa que estava doente. Os deuses não queriam que aquilo acontecesse. Montaram o segundo ritual, a segunda tentativa de comê-lo, um ritual, e choveu muito. Aí eles, rapaz, os deuses não querem que esse cara seja comido. A terceira vez, ele chorou tanto, mas chorou tanto, que os índios, por acreditarem que ao comer a carne de alguém absorvem a força e a coragem, ficaram com medo de absorver a covardia dele, então não comeram a carne dele. Ele escapou, voltou para a Europa depois que ele conseguiu fugir e contou essa história. Então tem uma história de Hanstaden, um alemão no Brasil. Então ali é rituais antropofágicos. Tá? Então nossos índios praticavam isso e assustavam o europeu. Então se alguém perguntar para vocês por que o Maranhão demorou tanto ser efetivamente colonizado,
Então, a economia do Maranhão não circulava no primeiro momento, você já sabe que o Maranhão tinha dificuldade de acesso por terra, né, às altas serras, os ataques das tribos indígenas, e pelo mar, o canal do Boqueirão. Um grande exemplo disso é a primeira expedição que foi montada para vir ao Maranhão. Então, essa primeira expedição que chegou aqui no Maranhão, que tentou chegar no Maranhão, é a famosa expedição dos primeiros donatários. E essa expedição, gente, ela era gigantesca. Eram 10 navios, cerca de 900 homens, 130 cavalos, comandados por um dos donatários do Maranhão, que era Aires da Cunha. O problema dessa história todinha é que essa expedição naufragou no canal do Boqueirão. Os que sobreviveram tentaram montar uma comunidade, tá, em uma ilha do Maranhão, que ninguém sabe exatamente onde é essa ilha, e só falam que formaram um povoado chamado Nossa Senhora de Nazaré. Os índios atacaram essa comunidade, eles estavam tão desesperados que fugiram. Não sabemos qual era a ilha que eles estavam. Pode ser São Luís, pode ser Ilha do Medo, né, essas ilhas que tem aqui, mas eles, desesperados, fugiram para a América Central para se reorganizar e voltar para a Europa. Então, a primeira expedição fracassou. A Espanha estava assustada com essa expedição, porque como São Luís ficava perto da saída do Rio São Francisco, do Rio Amazonas, no Pará, então o medo dos portugueses terem acesso a essa saída, e a partir dessa saída, e buscar a riqueza do Império Inca, fez com que os espanhóis ficassem críticos a essa grande expedição que veio para o Maranhão. Então, isso foi um ponto, né, importante para entender porque não fomos ocupados. Então, aos poucos, né, quem tentava chegar aqui tinha dificuldades. Então, temos padres que foram comidos pelos índios, temos padres que foram atacados e mortos, né, pelas comunidades indígenas, e isso dificultava a chegada de pessoas aqui. Quem primeiro tentou estabelecer uma comunidade fixa foram os franceses. O que eu posso dizer a vocês é que há uma dúvida se São Luís é fundada por franceses ou se São Luís é fundada por portugueses. Lá no meu canal, vocês podem ver com mais calma, mais detalhes. Talvez a minha aula mais visualizada, com cerca aí de 60 mil visualizações, 55 mil visualizações, né? Eu acredito que ela deva ter essa aula, não fui mais olhar. Mas ela tem mais de 50 mil, 55 mil visualizações. Mas o resumo é assim: os franceses podem ter fundado uma colônia, mas isso não quer dizer que eles fundaram uma civilização. Uma cidade, desculpem. O que isso significa, né, quando você fala isso? É porque, para ser uma cidade, eu tinha que ter uma estrutura administrativa. Aquilo que hoje a gente chama de prefeitura, Câmara de Vereadores. Então, a inexistência desse tipo de estrutura física faz com que você diga que não houve uma fundação francesa da cidade. Houve uma colônia francesa, que é a França Equinocial, e que a cidade de São Luís é fundada pelos portugueses, por Jerônimo de Albuquerque. Tá? Ano passado, a gente fez uma palestra para a Marinha sobre a pessoa do Jerônimo de Albuquerque. Esse ano a gente vai fazer uma outra palestra. Eles, nas comemorações do bicentenário da independência, eles puxam um pouquinho de sardinha para os eventos, né, ligados à Marinha. Então, assim, eu acabei que eles me pediram para trabalhar a figura do Jerônimo, e esse ano é a Batalha de Guaxinduba, a gente vai estar de novo com a Marinha, né, na comemoração do centenário. Eu sou o historiador que eles convidam, né, para trabalhar esses temas. E aí a gente fala isso, que a presença de Jerônimo Albuquerque, ele é que traçou o centro histórico de São Luís. Então, por exemplo, quando você chega na beira-mar, naquilo que eles chamam aqui em São Luís de Projeto Reviver, mas ali, gente, saibam que é a Praia Grande. O Projeto Reviver foi um projeto que revigorou a estrutura da cidade, e aí foi chamado de Projeto Reviver. Mas não é um projeto, ali é um bairro, o bairro da Praia Grande, tá? É a beira-mar. Então, aquela região ali, todas as ruas são linhas retas. Então, você vê que são linhas retas, né, que traçam um traçado reto. Às vezes, você não consegue enxergar o que vem depois, mas é porque existe, né, a oscilação do terreno. O terreno, sim, né, ele tem muita oscilação, então dificulta. Quando você junta algumas áreas do centro histórico antigo, com o centro histórico, né, com o centro de São Luís Novo e outras coisas, aí o pessoal vai emendando mais ruazinhas mais tortas, porque vai emendando. Mas o traçado é reto. Esse traçado foi feito por Jerônimo de Albuquerque após a expulsão dos franceses do Maranhão. Tá? Então, vocês já sabem que a ocupação efetiva se dá a partir da presença francesa, mas a discussão se eles fundaram uma cidade ou fundaram apenas uma colônia é uma discussão que está aí brigando aí, né, já de algum tempo. Pois bem, após a expulsão francesa,
a gente diz que há a efetiva colonização ibérica do Maranhão. Olha só. Por que colonização ibérica? Aí nós vamos ter que entrar numa outra discussão. Então, o Maranhão, assim como o Brasil, chegou a pertencer à Espanha. Tá? Não sei se vocês estão lembrados, vocês devem ter estudado que houve, algum tempo atrás, a chamada União Ibérica, de 1580 a 1640. Então, nesse período, o Brasil, o rei de Portugal morreu, e ainda não posso detalhar aqui, mas em sequência, quem assume Portugal é o rei da Espanha, Filipe II, que em Portugal é Filipe I, ele é o primeiro rei de Portugal com o nome de Filipe, então é Filipe II da Espanha, Filipe I de Portugal, inicia-se a chamada União Ibérica. Então o Maranhão já pertenceu, o Brasil já pertenceu à Espanha, durante um dado momento da nossa história. E é de 1580 a 1640. A invasão francesa é em 1612 a 1615. Então a gente diz que a União Ibérica, foi durante a União Ibérica que houve a invasão francesa ao Maranhão. Então, a ocupação do Maranhão, a efetiva colonização ibérica, não portuguesa, mas ibérica, se dá a partir da expulsão dos franceses, porque nesse momento o Maranhão pertence à Espanha, o Brasil pertence à Espanha. Tá? Aí começa a colonização. Nos primeiros anos, vocês têm que saber uma outra questão agora, é econômica. Então, vou dar uma pausazinha aqui e vou fazer, e peço que vocês me digam. Até agora, a explanação está clara para vocês? Dá um likezinho aí, dá um okzinho que vocês estão entendendo, certo? Porque a gente vai ter que mudar um pouquinho agora para um outro ponto. Então, eu queria só o retorno de vocês. Se alguém estiver realmente, efetivamente acompanhando, tá? Bom, muito obrigado. Então, beleza. Obrigado, Júnior. Obrigado, Ariana e a Maria, tá? Obrigado mesmo. A gente precisa desse retorno, tá? Para a gente entender que vocês estão gostando, tá? Então, obrigado, Ramilson, o Igor também. Então, beleza, estão entendendo. Então, vamos lá. Então, entendo que nesse momento estamos falando do pós-expulsão francesa à União Ibérica, certo? Então, o Júnior já deu um ok também ali pela câmera, beleza. Então, olha só. Agora é a pós-expulsão ibérica. Então, a gente diz o seguinte, a história do Maranhão ela é dividida em fases. Existe uma briga muito grande, gente, tá? Então, não estranhem. As duas primeiras fases, elas são unânimes. Todo autor trabalha com essas duas primeiras fases. As outras fases, aí vai de cada autor. Tem autor que considera mais, além das duas primeiras, mais 3 fases, mais 4 fases. Tem gente que considera mais 6 ou 7 fases, que vai subdividindo muito. Eu não tenho condições aqui de estar explicando todas essas fases. Tá? Então, vamos entender só assim. Quais são as duas primeiras fases? Aí vocês vão ter que lembrar de uma outra figura portuguesa muito famosa, que é o Marquês de Pombal. Certo? O Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal é ele que muda um pouquinho a cara do Maranhão e começa a responder as perguntas que Gisele colocou para mim um pouquinho antes. Tá? É ele que faz isso. Então, para a gente entender, eu preciso que vocês saibam o seguinte. A primeira fase ela é antes de Pombal. A segunda fase é depois de Pombal. Então, essas duas fases são unânimes. Tá? Unânimes. Depois que Pombal sai do poder para frente, aí é um monte de fases, cada professor vai buscar a fase que ele acha mais fácil de trabalhar. Vou dar um exemplo. Vai ter gente que vai pegar Pombal e vai colocar logo a próxima fase como pós-Pombal, e depois vem a rainha, e depois vem, né, não sei se vocês estão lembrados daquela famosa Dona Maria I a louca, né? Ela vai derrubar tudo que Pombal fez, porque Pombal deu muita autonomia para Portugal, entrou em choque com a Inglaterra, entrou em choque com a nobreza. Então, os inimigos dele usam a rainha para derrubar Pombal e todas as medidas que Pombal fez. Então, a partir daí tem uma série de mudanças que é muito difícil trabalhar em pouco tempo. Mas eu vou resumir assim para vocês. As duas primeiras fases clássicas, antes e depois de Pombal. Ponto. Segundo ponto, saber que a primeira fase ela é mais pobre se comparada à segunda fase. A segunda fase é bem mais rica. É um outro ponto que vocês têm que saber que é unânime. Tá? Outra coisa que vocês têm que saber que é importantíssimo, presta atenção. Existe uma briga de historiadores, aí meus amigos professores da Universidade Estadual do Maranhão Federal brigam muito, mas o professor Chimenez e a professora Regina Faria trazem uma luz interessante. Dizer que a primeira fase é pobre, ok. Dizer que a primeira fase é miséria absoluta, ela está errado hoje. Mas vocês vão pegar livros que vão dizer
que o Maranhão era tão pobre, que vivia na primeira fase miséria absoluta. Por que isso? Por interpretações, né, das pessoas que viviam no Maranhão nessa época, e digamos assim, tá? Como eu vou tentar colocar para vocês. Vocês sabem que existe a presença, né, de várias personalidades, inclusive padres que vieram para o Maranhão e são famosos. Tá? Vocês sabem quem é o famoso padre que veio para o Maranhão, fazer os famosos sermões e esteve no Maranhão? Hein? Vocês sabem quem é? Quem respondeu? Tudo bem. Existe o famoso Antônio Vieira, padre Antônio Vieira, que fazia seus sermões. Tá? José de Anchieta, esses padres todos estiveram no Brasil. Né? E aí foi dito que no Maranhão a pessoa podia ter, às vezes, dinheiro no bolso e passava fome. Por quê? Porque não tinha um comércio muito ativo, né, segundo eles. Na verdade, o que acontece é assim. Pessoal aí, tá, não se chateiem com o que eu vou dizer aqui, se vocês, né, se doerem um pouquinho. Eu faria o mesmo. Repito, eu faria o mesmo. Vocês sabem que é de prática. A cidade ter prefeito, a cidade ter os vereadores, a cidade ter o juiz, a cidade ter promotor, a cidade ter médicos, uma série de pessoas que têm os melhores salários. Mas é de prática, né, que essas personalidades peguem seus melhores, né, peguem seus filhos e mandem para as capitais estudar. Então entendam que grande parte do salário que deveria circular na cidade acaba indo circular na capital ou em cidades grandes próximas. Porque dependendo da região do Maranhão, os filhos podem ir para Imperatriz, podem vir para São Luís, podem ir, né, para outras regiões. Alguns mandam para o Piauí. Então, meu povo, eu sou de São João dos Patos, sul do Maranhão, é muito comum o pessoal sair de São João dos Patos, que é muito perto de Teresina, mandar para Teresina, em vez de mandar para São Luís. O que acontece? O dinheiro, em vez de circular na cidade, grande parte desse dinheiro circula nessas grandes cidades, e não onde as pessoas trabalham. Então, o que acontece? Muitos dos acordos financeiros que eram fechados no Maranhão, o dinheiro não ficava aqui, o dinheiro circulava em Portugal. Então, o que é louco da economia maranhense? É que não tinha dinheiro circulando no Maranhão, gente. Então, o que eles usavam como dinheiro no Maranhão? Usavam algodão, usavam cacau, usavam açúcar como moeda. Então, imagina tu chegar no comércio e o cara diz, eu preciso aqui comprar 2 quilos de carne. Quanto é? Aí o cara, 2 quilos de carne, sei lá, 3 quilos, 6 quilos de algodão. Aí o cara vai lá e negocia em algodão. Então, a moeda que circulava no Maranhão era o produto. Era o algodão, era o açúcar, era o cacau. Isso é que era a moeda. Olha a loucura. Aí imagina alguém olhando um negócio desse assim, rapaz, o Maranhão, né? Tá ruim o negócio, não tem nem dinheiro, o povo usa a mercadoria. Aí criaram essa história de que o Maranhão era muito pobre. Para piorar, explodiu a revolta de Beckman, que reforça a ideia de uma região pobre. Então as pessoas começam a dizer, poxa, o Maranhão é muito pobre nessa fase, é pobrérrimo, né? Pobrérrimo, é pobreza demais. Aí vem a professora Regina Faria, a professora Meirelles, né? Que vai dizer o seguinte, que vão dizer o seguinte, né? Na verdade, o dinheiro não circulava aqui, circulava fora, mas que havia no Maranhão muita gente com dinheiro. Tanto que quando Pombal depois vai criar a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, certo? Uma companhia que vai dar certo, muitos maranhenses são acionistas dessa empresa, vão se tornar acionistas. Então, entenda o seguinte, a primeira fase é pobre? Sim, só não é miserável. A segunda fase é mais rica, bem rica. O Maranhão chegou a estar entre as 5, 6 províncias do Brasil. São Luís entre as 5, 6 cidades mais ricas do Brasil, durante o período da política pombalina, que é a segunda fase. Tá? Aí pausa um pouquinho. Até aqui eu estou claro? Espero que sim. Se eu não tiver, vocês coloquem aí. Professor, repita. Eu repito. Tá bom? Não tem problema nenhum. Levanta a mãozinha, eu repito numa boa. Tá? Então vamos lá. O Maranhão, antes de Pombal, chamava-se Estado do Maranhão. Tá? E aí tinha, depois que o Maranhão cresceu, aquela história do Tratado de Tordesilhas ser ultrapassado, depois vão chamar Maranhão e Grão-Pará. Porém, nessa época, a economia aqui era muito fraca. As pessoas não tinham muitos recursos.
a maioria era mercado interno. Para piorar a situação, olha o que acontece. A Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará, é a primeira companhia, ela não atendia a região corretamente. Ela não comprava os produtos a um preço justo, não comprava a mercadoria de todo mundo, era uma briga para ver quem conseguia exportar. Havia padres do Maranhão que ameaçavam os caras de excomunhão se não levasse a mercadoria deles, para vocês entenderem a briga que era, para poder conseguir vender. Então, não é que não tinha produção, eles não conseguiam vender a produção. Essa companhia trazia produto para cá estragado, preço caro. Os escravos que eram para vir pela companhia vinham em preço elevados quando vinham, não eram vendidos parceladamente, como era a proposta inicial, e isso tudo vai gerar a revolta de Beck. Então, isso só reforça a ideia da pobreza. Mas a grande questão é, havia produção para exportar no Maranhão? Provavelmente sim. Não era exportado por quê? Porque a companhia não atendia os interesses locais. Só pensava nela. Só que o professor Chimenez e a professora Regina encontraram documentos que falam muito do contrabando, então da chegada de negros contrabandeados, da saída de produtos contrabandeados, provando que essa história do Maranhão ser pobre e miserável demais na primeira fase era mentira. Ok? Então não é mentira, é um erro, uma interpretação equivocada dos documentos oficiais. Quando você pega um documento oficial, você só sabe o que o documento oficial diz. Por isso que a gente não pode se basear só em documento oficial. Então, quando você pega outros documentos, você vê que o dinheiro circulava de outras maneiras. Quando o Pombal assume o poder, aí é 1755 no Maranhão, as políticas começam em 1755. Então, o que acontece? Ele cria a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. E agora ele transfere a sede do Estado de São Luís, tá? De São Luís para Belém. E aí a capital passa a ser Belém, por isso é Grão-Pará e Maranhão. Por que se faz isso? Porque Belém fica mais perto do centro, e aí Belém fica mais no meio do Brasil que cresceu. Então, nesse sentido, o Brasil cresceu, Belém está mais ao centro. Quando o Tratado de Tordesilhas predominava, São Luís estava mais ao centro. Quando o Brasil cresceu, Belém passou a ser mais ao centro. Então, aí a capital muda de São Luís para Belém. É importante que vocês saibam que o Brasil já chegou a ser dividido várias vezes em duas grandes partes. Ora uma parte, ora duas. Lá no meu canal, se vocês forem no Instagram mesmo, tem um videozinho que eu faço esses mapinhas. Eu montei um quadro, uma aula, e à medida que eu fui desenhando o quadro, eu fui gravando. Depois eu fiz uma acelerada e o vídeo ficou eu desenhando o quadro, montando todinho. Ficou bonitinho. Mas entendo assim, o resumo é o seguinte. Ora o Brasil tem só uma capital, que é Salvador. Ora o Brasil tem duas capitais. Teve um momento que a capital foi Salvador, o Norte, Rio de Janeiro, o Sul. Houve um momento em que Salvador de novo ficou sozinho. Depois o Brasil foi de novo dividido em duas partes. A capital do Norte, São Luís, a capital do Sul, Salvador. Depois o Brasil manteve essa divisão, só que a capital do Norte passou a ser Belém e Salvador continuou sendo a capital do Sul. Depois a capital do Sul desceu para o Rio de Janeiro e ficou Belém e Rio de Janeiro, até ficar só no Rio de Janeiro. O que vocês precisam saber para decorar isso? Quando foi São Luís? Quando o Brasil era menor, São Luís estava mais ao centro. Quando foi Belém? Quando a parte norte se expandiu para aquilo que seria a Amazônia hoje, Belém ficou mais ao centro. Quando a capital foi excluída de Salvador? Por que Salvador? Porque Salvador fica mais ao meio do território, mais no meio, mas Salvador ficava perto do açúcar. Quando a capital foi para o Rio de Janeiro? Foi quando o ouro entrou em decadência, e aí, para controlar o ouro, a capital desceu para o Rio de Janeiro para ficar mais perto da saída do ouro. Então, são essas as razões das mudanças de capital. Então, São Luís era para proteger o norte, só que era mais estreito. Depois passou a ser Belém, porque o Brasil cresceu, Belém passou a ser a sede para poder proteger o norte. Acho que vocês entenderam. Salvador, porque fica no centro e mais perto do açúcar. Rio de Janeiro, porque foi a decadência do ouro para poder controlar o ouro. São essas as razões das mudanças das capitais. Tem a ver com política militar e tem a ver com a economia. Tá? Então, depois de Pombal, o Maranhão cresceu absurdamente. Como eu disse a vocês, chegou a ser uma das maiores províncias do Brasil, São Luís, uma das maiores cidades do Brasil. Então, acho que isso atende um pouquinho. Sobre o que Pombal fez, para vocês entenderem o que Pombal fez, né, com a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. O que Pombal fez? Vou dar um exemplo. A Europa vivia a Revolução Industrial, sobretudo na Inglaterra. Então, Pombal vai produzir o que no Maranhão? Pombal foi inteligente.
A Inglaterra precisa de algodão, que é matéria-prima, e a Inglaterra precisa de arroz. Por quê? Porque como os ingleses estavam voltados para a indústria, eles expulsaram os camponeses do campo, essa política é chamada de cercamentos ou encláusulas, expulsam os camponeses do campo para criar ovelha no campo para poder ter lã. Porque a população do campo era grande quando era feudal, agricultura. Quando criam ovelhas, eu preciso de menos mão de obra. Então as pessoas são expulsas para as cidades e vão trabalhar nas fábricas. E o campo fica criando ovelha com menos pessoas. Então o campo na Inglaterra produz menos alimento. O que o Pombal faz? Vou produzir arroz para esse mercado. Só que no Maranhão, o arroz que era consumido era um arroz pequeno, vermelho e quebradiço. O que Pombal faz? Implanta no Maranhão o arroz de Carolina, que é um arroz branco, tá? De melhor qualidade, mais aceito na Europa. Agora, o que vocês têm que entender? O Maranhão lucra muito quando os nossos concorrentes estão em crise. Então, quando os Estados Unidos lutou pela independência, na segunda guerra de independência deles e depois na guerra de secessão. Então, eles em crise, foi melhor para o Maranhão exportou mais. Então, o Maranhão chegou a ser, em 2 momentos, o maior exportador mundial de algodão. Na guerra de independência dos Estados Unidos e depois na guerra de secessão, que é o norte contra o sul. O Maranhão foi o maior, nesse momento, o maior exportador mundial de algodão, mas na crise dos demais. Na fase de Pombal, Pombal preparou o Maranhão para o algodão e para o arroz. Depois que Pombal sai, o Maranhão investe muito no arroz e no açúcar. Então, o que é curioso? Todo mundo fala do auge do algodão, depois todo mundo fala do auge do açúcar. Só que o arroz foi o segundo produto do algodão e o segundo produto do arroz. Resultado, o segundo produto do açúcar. Resultado, o arroz foi o produto mais exportado no período colonial maranhense. Então, o arroz, que pouca gente fala, foi o que mais foi exportado, porque ele era o segundo do primeiro momento e o segundo do segundo momento. Então, acabou sendo o que mais foi exportado. Sobre a economia maranhense ainda, no final, olha o que eu estou falando para vocês. No final do século XVIII, né, depois de Pombal, final do século XVIII, você está chegando para o Império. Então, o Maranhão começa a ter uma crise econômica. Tá? Uma crise econômica. E essa crise econômica vai perdurar e o Maranhão vai ficar bem quando? Quando chegar na metade do século XIX, o Maranhão está bem de novo. Ele vai estar bem na década de 12, né, 1912 a 14, e depois bem de novo, 1861 a 1865. Por quê? As guerras nos Estados Unidos. Isso faz com que o Maranhão cresça. Agora, olha a loucura. De 1800, tá? De 1812, 14 para 1861, 65, nós temos aí 4 décadas, mais de 4 décadas. Faz com que a economia caia tanto que, se vocês estão lembrados, nesse intervalo de tempo, eu tenho a balaiada no Maranhão, que é um tema que eu amo. Quando você pega essa época, a balaiada é o auge da crise econômica do Maranhão. Então, o Maranhão está numa baita crise econômica. Os negros não têm muito o que fazer. E aí dizia-se, né? Vocês sabem que o povão tem seus ditados. Né? E um dos ditados mais famosos, vocês todos conhecem. Mente vazia. Quem lembra o resto? Mente vazia. Se alguém lembra. Ninguém lembra do ditado popular? Vovó dizia, meu filho, mente vazia, oficina. Se alguém lembra? Pronto, Rihanna lembrou. Oficina do diabo. A Nilson lembrou aqui agora, mas a gente foi falando, perfeito. Mente vazia, oficina do diabo. Então o pessoal dizia que no fato do Maranhão estar em crise econômica, ninguém tem o que fazer, as revoltas crescem, os negros se manifestam mais. Resultado, o Maranhão entra em crise com a balaiada, se estrutura, mas tem um probleminha, os negros assustam. O medo de acontecer no Maranhão, o que aconteceu no Haiti, que a população negra matou os brancos. Então, esse medo assusta o Maranhão. Aí vocês vão ter que lembrar outro assunto de história. Olha como é muita coisa. Por isso que eu falei para vocês. É muita coisa para pouco tempo. Mas o resumozinho. Vocês lembram que Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea. A Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz é o primeiro passo até a Lei Áurea, que é a abolição. A Lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico de negros para o Brasil. Certo? Então, é assinada a lei que proíbe, Eusébio de Queiroz, proíbe o tráfico de negros para o Brasil. Então, presta atenção. Os negros não podem, oficialmente, não podem vir de fora. Oficialmente. Tá? Oficialmente.
Isso não quer dizer que não vinham. Vocês conhecem uma praia muito famosa, que é a praia, não sei se vocês lembram, Praia de Galinhas, Posto de Galinhas. Porto de Galinhas tem esse nome porque quando era proibido trazer negro, o pessoal começou a trazer negros escondidos para aquela região e diziam na cidade, chegou as galinhas de Angola. Aonde? Lá no Porto das Galinhas, no Porto de Galinhas. Só que não eram galinhas, eram negros. Então, havia esse contrabando. Mas oficialmente é proibido trazer negros. Então, preste atenção. Se não vem mais negros de fora, o preço do negro interno sobe. O Maranhão já vinha... obrigado, Renan. O Maranhão já vinha de longe, em decadência. O que os agricultores maranhenses fizeram? Aproveitaram que o preço do negro subiu e começaram a vender seus negros. Então, o Maranhão foi um dos estados que começou a se desfazer dos negros, e olha que a gente ainda é um dos estados mais negros do Brasil. O Maranhão começou a se desfazer dos negros porque estava vendendo. Eu estou em crise econômica, tenho medo de uma revolta de novo, que nem a Balaiada. Agora o preço do negro subiu, eu não consigo ganhar dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou vender logo o meu negro que valorizou. Aí começaram a vender os negros para o Rio de Janeiro, para São Paulo, áreas em que a escravidão ainda era muito forte, a economia estava muito forte. E os caras começaram a se desfazer dos negros. Como o algodão ficou muito tempo em crise, quando teve a Guerra de Secessão, muito agricultor não tinha mais algodão, plantava açúcar. E não tinha tanta mão de obra porque tinham vendido os negros. Então o Maranhão poderia ter lucrado ainda mais, mas não lucrou. Porque os campos do açúcar, do algodão, estavam sendo ocupados pelo açúcar e a mão de obra começou a faltar. Né? A mão de obra negra começou a faltar. Então isso para a economia do maranhense foi bom ao período, mas não pôde ser explorado melhor ainda por causa dessas condições. O Maranhão, gente, é a terra da fartura. Farta tudo. Certo? Então, fartava escoamento da produção, fartava investimento, fartava tudo. Então, resultado. Por que o Maranhão quebrou? Pela falta de reinvestimento de capitais. Porque não investiam em estradas ou hidrovias para deslocar a produção agrícola. Porque as pessoas não modernizavam a sua produção. Porque faltou mão de obra e nós não tínhamos tanta mão de obra vindo para cá. Até porque, imagina, aqueles italianos, aqueles alemães que vieram trazidos pela monarquia do Império. A maioria foi para onde regiões eram clima mais próximo da Europa. Então, aqui não tinha essa mão de obra. Então, o Maranhão não tinha mão de obra para repor o negro, após a abolição, por exemplo. O Maranhão não tinha mão de obra para manipular máquinas em grande quantidade. Aí, olha só. Quando termina o Império e começa a República, vocês lembram que o Brasil, na República Velha, foi chamado de café com leite. Certo? O Maranhão, antes da República, final do Império, houve uma corrida maluca no Maranhão, porque a indústria começou a dar certo aqui. O Maranhão tinha o segundo maior parque fabril do Brasil. Olha o tanto de coisa de economia que eu já falei para vocês. Né? O Maranhão tinha o segundo maior parque fabril do Brasil. Só que eram produtos simples. Linha, algodão, né, que eles chamam de cotonicultura, cerâmica, metal, prego, coisas mais simples. Mas o Maranhão tinha, sobretudo a indústria têxtil. Tá? Era um grande momento do Maranhão. Final do Império e início da República. Só que o Brasil não queria investir muito na indústria. E os maranhenses também não queriam investir muito nas máquinas, aquela mania de não querer gastar dinheiro, de não querer reinvestir, a mentalidade ultrapassada. O que aconteceu? Essa época foi tão atrativa que o Maranhão trouxe para cá sírios, libaneses em grande quantidade. Então, quando você vê certos nomes, Fará, Murá, Ayub, essas famílias de turcos, de sírios, de libaneses, vieram para o Maranhão nessa época, que o Maranhão teve um surto industrial. Corria boatos no Oriente que o Maranhão era a terra da prosperidade. Então, as pessoas esses grupos começaram a vir para cá para investir na indústria. Agora, olha a loucura. Qual é o problema? O maranhense tem um defeito. Eu acho que vocês na cidade de vocês sabem disso. Quando um colega de vocês tem a sacada ideia de montar um lanche, um exemplo, um churrasquinho numa esquina, e ele começa a ganhar dinheiro, todo mundo da cidade imita o cara e cada esquina passa a ter um cara vendendo churrasquinho. No dia que o primeiro teve a ideia de fazer o hambúrguer artesanal e começou a vender, os outros resolveram copiar a ideia do cara e mudou todo mundo para cima desse hambúrguer artesanal.
No dia que alguém disse, eu vou fazer agora cerveja artesanal, todo mundo da cidade quer investir em cerveja artesanal. Aí corre todo mundo para o mesmo produto. O primeiro estudou, o primeiro pensou, cara, qual é o produto, qual é a rua que eu boto, quanto eu vou cobrar. Ele faz um estudo de mercado para poder entrar no mercado. Os outros vão entrando na onda, o resultado quebra todo mundo. Porque não se sustenta muito tempo. Alguns ficam, mas a maioria quebra. Porque os caras nem estudam, não pensam o que vão fazer. Então, na época da nossa indústria, o que aconteceu? Todo mundo investiu na indústria têxtil. Ninguém queria mais ser agricultor. Faltou o quê? Adivinha? Algodão. Faltou o quê? Matéria-prima para a indústria. Aí, resultado, nossa indústria não conseguiu prosperar porque não tinha matéria-prima. Aqui estava cheio de bancos que se instalaram no Maranhão, bancos hipotecários, tudo que vocês imaginarem. Os caras não souberam aproveitar a oportunidade. Como não reinvestiram em máquinas, o nosso tecido era bruto. Eu costumo dizer, brincando com meus alunos, que em vez de cortar o tecido na tesoura, cortava na talhadeira para separar um pedaço do outro. De tão grosso que era o tecido do Maranhão, bruto. Por quê? Porque os caras não invertiam. Aí, resultado, nós fomos ficando para trás. A política nacional não tinha interesse, porque o Brasil era agrícola e eles não queriam indústria se desenvolvendo. E aqui estava dando certo, os caras não souberam reinvestir. Aí lá vai o Maranhão entrar em decadência. Quando vem a Primeira Guerra Mundial, algumas fábricas de tecidos ganharam fôlego. Depois que acabou a Primeira Guerra Mundial, caiu todo mundo. O Maranhão chegou a exportar algodão para a Argentina, tecido para a Argentina. Tá? Eu vou fazer uma fala aqui. Quem conhece São Luís sabe que tem uma escola no Anil, um bairro chamado Anil, chamado Sintra. Hoje essa escola é um IEMA. Mas essa escola antes era uma fábrica. Essa escola, hoje, é impossível fazer o que faziam antes. Quem está em São Luís sabe que você está na ponte do São Francisco, você vê a ponte Bandeira Tribuzzi e vê um canal. Dali, os barcos chegavam até o Anil, passando por baixo da ponte São Francisco, baixo da Bandeira Tribuzzi, não tem essa ponte na época, só para vocês entenderem. Você segue aquela rota ali, você ia chegar no Anil. Lá dentro do Anil, descia o algodão e botavam o tecido. E voltavam para poder escoar a produção. Então, essas coisas foram abandonadas, foram esquecidas, deixadas para lá, os rios, né, sofreram esse assoreamento maluco e tudo foi se perdendo. Resultado, o Maranhão, que estava se industrializando, chegou a ter o segundo maior parque fabril do Brasil, entra em decadência. Aí, de novo, a gente volta para a agricultura. Só que uma agricultura pobre, uma agricultura quase de subsistência, porque o pessoal parou de exportar. Aí veio uma mudança política no Brasil, não sei se vocês estão lembrados. O Maranhão era governado por um grupo político, que era o grupo de Vitorino Freire, que era uma oligarquia antes do grupo do Sarney, e esse grupo muito atrasado. Quando Juscelino Kubitschek incentivou as estradas, ele incentivou mais estradas do Maranhão. Então o Maranhão abriu mais estradas, tá? E isso fez com que chegassem mais pessoas e mais ideias. Então houve uma melhorazinha, mas muito pouco. Nosso arroz que era de exportação parou de exportar, aquela coisa toda. E aí foi entrando em decadência. Quando o Sarney chega, o Maranhão já não tem mais essa potência econômica, e o Maranhão e o grupo Sarney, de certa forma, peço desculpa aqui se alguém se ofende, mas não soube aproveitar os momentos, as épocas certas, os produtos, e o Maranhão não prosperou, o Maranhão meio que estagnou. O cara falou assim, tudo que tem hoje é fruto do Sarney. Mas não tinha como ser de outra pessoa, se era só um grupo que estava no poder. Então, a gente ia ficar atrasado o tempo todo. Mas houve sim uma expansão, mas muito baixa, muito pequena. Até que nos anos 80 para cá, aí começa a chegar pessoas de fora, de outros estados ainda, que não mais do Ceará, que vinha da seca, do Piauí, que vinha da seca. Meu avô, por exemplo, veio para Buritibrava, no Maranhão. Meu avô é o famoso mané cearense. Se você chegar em Buritibrava, vão dizer, ele é a família do mané cearense, é meu avô. O cara veio a pé do Ceará para cá. Era um retirante. Nascido dos anos 40, né? Dos anos 30, na verdade. Finalzinho dos 30 e início dos 40. Então, meu pai nasceu em Buritibrava já. O meu avô depois chegou. Minha avó veio do Piauí. Né? Então, se encontraram aqui tudo a pé. Só que nos anos 80, 90, o Maranhão começa a investir nas novas fronteiras agrícolas. Aí vocês devem saber aquela história do pessoal de Balsas, né, que foi chegando naquela região, hoje já está bem perto ali de São João dos Patos, né, aquela região toda, e esse pessoal já vem com uma outra mentalidade, já vem com uma outra ideia, e começa a investir na soja, e aí o Maranhão hoje é um grande exportador de soja, né, um dos itens que o Maranhão exporta em grande quantidade, mas o Maranhão tem muita coisa que exporta e não sabe explorar. Um exemplo disso é que
a grande parte das castanhas que a gente compra de caju, lá no Ceará, que é exportado, vem do Maranhão. O pessoal do Maranhão manda para o Ceará, lá no Ceará eles fazem a triagem, as melhores eles exportam, o resto de volta para cá. Então, assim, até isso quem exporta é o Ceará. O litoral do Maranhão, você tem a Baixada Ocidental e a Baixada Oriental. A Baixada, que seria a Baixada Oriental, é o lado mais para o Pará. Os paraenses pescam peixe no nosso litoral, levam para o Pará, botam no caminhão, enche de gelo e vem vender aqui no mercado do peixe. A Baixada Ocidental, o Ceará não tem mais lagosta, não tem mais camarão. Então, os barcos cearenses vêm para o litoral maranhense, pescam a lagosta, pescam o camarão, tá? O caranguejo e levam para o Ceará. No Ceará, você compra lagosta, o cara vendendo na beira da praia. Aqui no Maranhão, nós não temos o hábito. Então, o que acontece? Os cearenses fizeram um acordo. Os cearenses já compram toda a embarcação maranhense que pesca lagosta, o cara nem descarrega mais aqui no Maranhão, já vai direto para o Ceará, porque já está encomendado para os cearenses. Então, eles pescam a lagosta e já despacham para o Ceará, porque no Maranhão não tem esse hábito de consumir. Resultado, os caras despacham tudo para lá. Então, a nossa riqueza hoje, ela está sendo explorada, infelizmente, por outros estados. Tá? Então, eu tentei fazer aqui, não sei se vocês perceberam, um pequeno apanhado aí, de colônia até os nossos dias. Fiz o que eu pude para ajudá-los. Espero que tenham entendido e gostado. Tá? Qualquer dúvida, eu estou aqui. Pode fazer perguntas aí, se vocês ficarem à vontade. Oi, Ramsés. A gente faz uma viagem mesmo na história, né? Quando a gente começa a ouvir atentamente, né? Como se formou o Estado, né? E fazendo até a leitura dos textos que os meninos também estão se debruçando, e aí você foi praticamente respondendo aqui as perguntas que supostamente a gente poderia estar colocando, mas eu quero dar o pontapé inicial, né? Qual seria, na tua perspectiva, qual seria, né, assim, a principal consequência, né, para o desfecho do Grão-Pará e Maranhão? Olha, assim, vou tentar dizer assim, né? Eu queria entender o que é o desfecho que tu falas. Primeiro, eu só me explico o que seria o desfecho. O fim do estado do Grão-Pará e Maranhão. A descontinuidade. A descontinuidade? Isso. Sim, tá. Então vamos lá. Para a gente entender aí, é uma questão muito política. Tá? Existe uma dúvida histórica do cumprimento das leis, que é o seguinte. Quando a família real veio para o Brasil, favoreceu a unificação da capital no Rio de Janeiro. Porém, após a morte de Pombal, depois disso, foi decretado o fim do estado do Grão-Pará e Maranhão, do estado do Brasil. Oficialmente foi decretado o fim disso. Já era para ter unificado. Na prática, isso não aconteceu. Então, existe um debate histórico em cima disso. Na prática, não aconteceu. Esses estados, embora não tivessem a sua autonomia política oficial, eles não se retratavam ao Rio de Janeiro. Então, o norte do Brasil se retratava a Portugal. Tanto que, quando houve a independência do Brasil, a Bahia, Piauí, Maranhão e Pará são as últimas províncias que vão aceitar a independência, porque eles se sentem muito mais vinculados a Portugal do que ao Rio de Janeiro. Tanto que no Maranhão é 28 de julho que comemora a adesão à independência. Na Bahia, se não me engano, é dia 8, é 6 ou é 8, é o comecinho do mês. Ou 4, ou 6, ou 8. O Piauí foi um pouquinho antes do Maranhão, foi uma batalha mais sangrenta, né? Foi a batalha do Genipapo, foi uma batalha muito sangrenta que teve no Piauí, com participação de maranhenses e outros. E, por último, foi o Pará. Mas todas essas regiões, oficialmente, elas já deveriam ser obedientes ao Rio de Janeiro, e não eram. Então, elas nem se sentiram à vontade. Então, não existe uma data muito clara dessa descontinuidade, porque existem, né, as regras oficiais e o não cumprimento. Então, o Norte nunca obedeceu essa ordem de obedecer ao Rio de Janeiro como sede. Sempre se reportavam a Portugal. Por quê? Porque era mais fácil você sair de São Luís e ir para Portugal e voltar, do que sair de São Luís e ir para o Rio de Janeiro e voltar. Então, para vocês terem uma ideia, né, meus balaios, me permitam, entendam o seguinte, quando uma notícia acontecia no Maranhão, ela tinha que ir para Portugal, para ser lá autorizada a prensa desse material, o jornal voltar. Então, o que acontece?
Se é ruim uma notícia sair do Maranhão, ir para Portugal e voltar para o Maranhão, imagina sair do Maranhão, ir para Portugal, ir para o Rio de Janeiro para depois voltar. Então, todas essas logísticas eram malucas. Não podia. Então, era muito difícil. Por isso que era mais fácil uma notícia portuguesa chegar aqui do que uma notícia nossa chegar no Rio ou do Rio chegar aqui. Então, tudo isso dificultava muito a comunicação. Então, assim, não existe uma data fixa para a descontinuidade, porque a descontinuidade acabou não acontecendo. Então, isso é uma discussão historiográfica que a gente tem aí do fim do estado do Grão-Pará e Maranhão. Tá? Ah, certo. Aí agora fez até o sentido, né, fazendo a leitura aqui dos documentos, assim, a impressão que eu tive, né, na leitura era justamente essa, era como se o território brasileiro fosse dividido em dois, sendo que partiam todas as comunicações, tudo que seria oficial de São Luís e desse movimento, né, do Maranhão e Grão-Pará, e depois Grão-Pará e Maranhão, né, mas é como se houvesse, né, dois territórios e um mesmo território, e a ligação muito forte, né, com Portugal nesse sentido, né. E aí eu queria também te fazer uma outra pergunta, será que nessa questão desses territórios, quando a gente percebe, porque o Grão-Pará e Maranhão acabou sendo um território enorme, porque praticamente todos os estados da região norte, né, naquela época... Mas tem que ficar claro aí que exatamente essa é a questão. Eu tenho esse grande estado, mas dentro dele eu tenho as capitanias, né? E aí é uma outra discussão. Por exemplo, para que vocês entendam. Inicialmente, eu tenho as capitanias hereditárias, é descentralizado. Cada capitania é independente uma da outra, certo? Depois, Portugal cria o governo geral. O governo geral é quando eu tenho uma capital, mas mantém as capitanias. Mas a capital, que é a Baía de Todos os Santos, Salvador, passa a comandar as demais. Então, eu tenho uma capital, mas mantém as capitanias. Depois tem a divisão, eu continuo tendo a capital do norte, a capital do sul, mas eu continuo tendo essas divisões. O problema documental é uma série de outras questões. Vou te dar um exemplo aqui. Deixa eu só ver se eu acho aqui rapidinho aqui, para apresentar uma coisa para vocês. Deixa eu só localizar. Pensa aqui, Ramsés, onde está isso. Né? Pronto, achei uma... Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se esse arquivo aqui que está trazendo... Não, não é esse aqui. Esse aqui é a visão antiga. Deixa eu só localizar aqui. Porque eu tenho tanto documento aqui, eu não planejei isso em cima da tua pergunta. Deixa eu aqui, cursinho. Pronto. Achei. Eu vou abrir aqui um arquivo para vocês. Deixa eu tentar achar aqui a autorização para explanar aqui. Tá? Só um minuto aí, só um minuto. Vamos lá. Me confirme que vocês estão vendo aí a minha apresentação. Estão vendo? Sim. Sim. Ó, vou começar por aqui. Quando a gente fala, eu não leio um texto porque essa aqui é uma aula minha e não tem nada a ver com a necessidade da aula. Eu quero que vocês olhem o mapa. Esse mapa que vocês estão vendo aqui, ele é de 1574, certo? Não existe nenhum mapa físico antes de 1574. Qual é a grande questão? Você vê que tem os estados aqui na linha horizontal, certo? Mas note que aqui em cima, a última linha passa bem aqui, ó. Então, não tem a divisão aqui em cima. Como o Maranhão tinha dificuldade de acesso, vários estados do norte foram transformados depois em um estado só. Só que o que aconteceu? Olha essa primeira imagem. Alguém resolveu criar esse mapa bem aqui, ó. Quem criou esse mapa que vocês estão vendo aqui à esquerda, criou o mapa com base nas linhas que já tinham antes. Só que um cartógrafo chamado Jorge Pimentel Sintra, ele pegou e foi ler os documentos das cartas das capitanias hereditárias, as cartas de doação. No que ele foi buscar as cartas de doação, ele foi marcando, se vocês estão lendo aqui, ó, ele foi marcando os rios e os acidentes geográficos, né, as baías. E aí, na marcação, ele percebeu que o norte não podia ser esse modelo anterior, tinha que ser esse outro modelo. Então, quem fez esse modelo aqui, fez esse modelo olhando para o mapa anterior.
mas ele não tinha noção de como realmente era. Ele olhou aqui e disse, se está tudo aqui, e aqui está um só porque já foi unificado, então esse mapa aqui do norte aqui também segue a mesma ideia das linhas divididas, e dividiu como se fosse todo mundo igual, e não é. Hoje, o Jorge Pimentel, analisando as cartas, descobriu que as capitanias ao norte, elas têm um formato, ao contrário do restante do Brasil, que é horizontal, elas têm um formato vertical. Então, o Maranhão seria essas duas estreitas aqui, tá? Agora, o atual estado do Maranhão, ele pegaria duas capitanias aqui, pegaria parte da capitania do Piauí, parte da capitania de Itamaracá, parte da capitania de Pernambuco. Tudo isso para compor o que hoje é o estado do Maranhão. Mas antes se imaginava que seria aqui, né? Eu até fazia uns desenhos, umas análises antigamente, mas não foi. Então, assim, nesse material aqui, deixa eu te mostrar aqui o que eu fiz para vocês entenderem. Então, nesse caso aqui, a gente tem um período em que eu tenho aqui o norte todo unificado, como eu falei para vocês, né? O Maranhão teve dificuldade de acesso, então unificaram todo o norte, e eu tenho as demais capitanias. Quando o governo compra a capitania de volta, ela para de se chamar capitania hereditária e ela passa a se chamar capitania real. A primeira capitania real foi a da Bahia, para poder fazer os governos gerais. Mas o Maranhão e o norte aqui todo foi comprado de volta e se chamava capitania real do Rio Grande. Mas note que nesse mapa aqui eu tenho a repartição norte aqui e a repartição sul aqui. O norte, a capital é Salvador, o sul, a capital é o Rio de Janeiro. Como eu disse, havia essa alternância. E aí eu faço uma outra aqui. Por exemplo, no século XVII, eu tenho a repartição norte, eu tenho a repartição sul. Aqui eu tenho uma outra repartição, já é Estado do Maranhão, Estado do Brasil, 1621. Só que eu tenho bem aqui o Rio São Francisco. O que se ensina? Que, embora aqui tudo fosse para ser o Estado do Maranhão, o fato de ter o Rio São Francisco separando, acabou que essa parte sul administrava também essa parte aqui, porque era mais difícil para quem está desse lado administrar o outro lado do Rio São Francisco. Então, assim, são problemas que a gente só descobre depois de muita leitura. Parece que é uma coisa, parece que está bem divididozinho, mas na prática não é assim que funciona. Aqui eu tenho um outro momento em que eu tenho o estado do Grão-Pará, aqui na parte norte, e o estado do Brasil aqui na parte sul. Então, nota o tamanho, né? Em virtude muito do quê? Justamente aqui do Rio São Francisco. Então, eles acabavam que modificaram a estrutura, e Grão-Pará e Maranhão ficou realmente Grão-Pará e Maranhão, e o restante estado do Brasil. Aí, o que tem? Existe uma série de datas que mostram as mudanças, as centralizações. Aí eu fiz uma apresentaçãozinha que é o seguinte, por exemplo, em 1534 eu tenho o sistema de capitanias hereditárias que está aqui. Em 1549 eu tenho uma capital que é Salvador. Depois eu vou para 1572, eu passo a ter duas capitais, Salvador, para poder controlar melhor o norte, e Rio de Janeiro o sul. Quando eu vou para 1578, Salvador fica sendo a capital única. Tá? Aí começa a União Ibérica, em 1580, depois 1578. A União Ibérica, certo? A Espanha decide dividir em duas, de novo. Então, norte, Salvador, sul, Rio de Janeiro. Aí, em 1612, eles dizem, não precisa não, é muito caro manter duas capitais, vamos manter só uma, só Salvador. Só que em 1612 tem invasão francesa no Maranhão. Eles se apavoram e eles decidem de novo dividir o Brasil em duas partes. Bota São Luís para ser a capital do norte, Salvador para ser a capital do sul, para que Salvador proteja o sul e São Luís proteja o norte. Quando eu vou para 1751, que é Pombal, que o Brasil começa a crescer, a capital sai para Belém, porque Belém está mais no centro, Salvador continua para cá. Em 1763, a capital sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro. Só que em 1765, 1767, já tem documento dizendo que já é uma só capital, mas ninguém obedece. Vão obedecer quando? Quando eu estou em 1815, que a família real já está no Brasil, aí efetivamente sim, só tem uma capital no Brasil. Então, que vocês entendam, né, que vocês entendam aí, é essa questão de que, embora você tenha a documentação oficial, existe a outra questão que é a prática, tá? Que é a questão prática, tá? Esse mapa dá, assim, uma visão mesmo, né, da linha do tempo, dessas divisões que você falou, do deslocamento das capitais, e a gente consegue até visualizar essa questão da territorialidade, a questão das discussões desses territórios, né, porque quando você falou, né, sobre essa questão
do Maranhão, né, antes e depois de Pombal, Maranhão pobre e o Maranhão rico, e a questão das consequências, né, é possível perceber tudo isso. Por exemplo, a guerra entre os nativos, né, de catequizar os índios, que era uma grande dificuldade, a questão da própria língua materna, que também foi difícil, né, para os colonizadores se apropriarem, as ameaças externas, como você falou. Permite, eu vou falar aqui uma coisa que, assim, que é interessante, José. Quando a gente fala da língua, né, oficialmente, até 1750, a língua mais falada no Brasil era o Tupi-Guarani. O português que vinha falava Tupi-Guarani, o negro que chegava aqui, para não ter revolta de negro na mesma fazenda, eles nunca traziam uma família, por exemplo. Senão separaram muitas famílias, uma grande violência contra os negros, né, essa separação. Então, assim, vinha negro de tribos diferentes. Como eles falavam línguas de etnias diferentes, todo mundo tinha que aprender uma língua só para poder se comunicar. Aí, quando eles aprendiam que língua? Tupi-Guarani. Já Pombal, para enfraquecer os jesuítas, que ele tinha uma briga com os jesuítas, exatamente, que ele instaura a obrigação de se falar a língua portuguesa. A partir daí é que todo mundo no Brasil. Então, a língua geral, que era chamada, a língua geral predominou, que é o Tupi-Guarani, até Pombal. De Pombal para frente começa a predominar a língua portuguesa por ordens de Portugal. Como eu te disse, é muito difícil você falar dessa enormidade de coisas em tão pouco tempo. Né? Verdade, verdade. Mas, assim, foi de uma natureza incrível, porque a gente acaba se apropriando um pouco mais, né, dessa realidade que se constitui na história do Maranhão, e nós que trabalhamos com essa perspectiva da área da educação, que nem os nossos alunos aqui, vão ser professores ou da educação infantil ou das séries iniciais do ensino fundamental. E nas séries iniciais do ensino fundamental vem História e Geografia do Maranhão, e vem aquele ponto de interrogação, né, como articular todos esses assuntos, né, e aí cabe ao nosso curso, né, formar esses futuros professores, e a gente que já está há um bom tempo na área, você já é professor há quantos anos, Ramsés? Há mais de 25 anos, né, então, a gente é que já tem aí mais de 2 décadas de trabalho, né, na área, e a gente, a cada tempo, né, passa por revisitar obras, itinerários, estudos, pesquisas, né, e o quão isso é importante para validar, né, algumas realidades que hoje a gente tem, né, para sair do senso comum e a gente criar essa criticidade tão importante também, né, que faz parte da nossa formação. Eu gostaria de saber se os nossos pupilos, né, os balaios, né, têm dúvidas, querem fazer alguma pergunta para o professor, fiquem à vontade. Pode tecer algum comentário, pode tecer. Fiquem à vontade. Eu até fico preocupado porque, assim, o grande lance, né, da internet é justamente essa aproximação de mundo. Mas também ela esconde um pouquinho quem tem mais vergonha, mas na sala de aula a gente dá aquela pressãozinha, alguém levanta a mão. Exatamente. Né? Aqui o pessoal fica mais fugido. Tem outros que aproveitam para tomar café, assistir jogo de futebol, deixa a câmera ligada. Ainda bem que hoje não tem competição de futebol, então ficou mais tranquilo. Eu estou perdendo meu jogo. O meu São Paulo está jogando aí. Eu sou São Paulo e Motense. Eu também. Muito bom. Ô, Rihanna, muito obrigado. Eu fico muito feliz pelo elogio, tá? Agradeço muito. Que bom. Como eu disse, é difícil montar material sem ter, né, sem ter tanta coisa, sem ter recursos, porque não dá para falar tanta coisa, né? Uma coisa é eu parar para falar política pombalina, eu tenho muita coisa. Falar de Estado do Maranhão do Pará, eu tenho muita coisa. Falar de revolta de Beck, eu tenho muita coisa. Agora, pegar tudo isso aqui para falar em 1 hora não é tão fácil assim. Então, muito obrigado. Verdade. Mas também o Igor aí foi muito bom mesmo. Sem questionamentos, Marília, muito bom. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E como eu disse, tem muita coisa nas redes sociais, acompanhe. No meu Instagram, eu posto muita coisa de conteúdo. Né? Tem coisa da vida privada porque não tem jeito. Eu fico até chateado, Gisele. Deixa eu te contar aqui uma aqui que eu estava comentando essa semana. Eu tive nas minhas férias, eu resolvi criar coragem, né? Fui para o Uruguai, fui para a Argentina, para várias cidades no Uruguai, e fiz, né, vários materiais e postei nas redes sociais. Aí eu postei, por exemplo, o cemitério da Recoleta, onde está o túmulo da Anitta, que é grande parte da história da Argentina. Tem lá, né, parece uma cidade, é como se cada túmulo de cada família é uma coisa absurda. Muito bonito.
E aí eu postei sobre a Museu de Tortura no Uruguai, Museu de Tortura na Argentina, eu postei, e aí tudo tem uma visibilidade que eu considero fraca, que como eu tenho muita gente que acompanha o trabalho, eu fico esperando mais, né? Uhum. Que posta da vida pessoal, aí parece que o pessoal quer saber dessa vida pessoal, aí bomba, vai 3, 4 vezes, porque o povo é curioso da vida pessoal, né? Isso me mas, assim, para quem quer conteúdo, tem muita coisa lá, e vai sempre postando muita coisa. Obrigado, Tá. Marcos, por acompanhar. O Ramiro também disse que gostou. Bela também disse que gostou. Que bom. Então, muito obrigado, gente. Muito Que obrigado. bom. Estamos aí. Ramsés, eu agradeço demais a sua participação, por ter aceitado esse convite. Fazia muito tempo que a gente não se falava, né? Há muitos anos, é verdade. Muitos anos mesmo. E eu agradeço muito, né, esse momento, essa oportunidade. Né? Espero que outras oportunidades também possam se estender e receba aqui os nossos abraços, né? Meus alunos também agradeço a participação de vocês. Futuramente, se der tempo de fazer uma outra coisinha dessa, um tema mais fechado. Ótimo. Falar de mais curiosidades, coisas que vocês gostem mais. Mas eu acho que deu para entender um pouquinho esse painel aí de economia e política maranhense. Com certeza, ajuda bastante. Tá ótimo. Se você for empreender, não copie muito dos outros, não, viu? Fazer uma coisa. Porque eu estava cheio de povo só copiando dos outros aqui. O povo não deixa ninguém ter uma ideia, né? Tem uma ideia, todo mundo copia. É copiar, é verdade. No final das contas, não tem ninguém, porque todo mundo. Rapaz. É o grande problema da economia maranhense. Grande problema da economia maranhense. São as heranças, né, que nós temos. Pois tá ótimo, então, Ramsés. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, tá? Um abraço. Certo. Prazer em revê-lo. Agora o assunto sai para vocês poderem criticar o assunto. Tchau, tchau. Um abraço. Deus abençoe vocês. Amém. Bom. E é isso.